Dar continuidade agora de uma forma demonstrativa sobre a aula de lipídios, a gente vai fazer um experimento muito simples, mas bem didático para entender o que acontece, né? Primeiramente a gente vai colocar água em todos os recipientes. A água, ela é uma substância polar. O que significa uma substância polar? Significa que ela gera cargas quando ela se mistura com outra substância polar. As gorduras, elas são apolares, elas têm uma parte polar e uma parte apolar. Então, qual a principal característica das gorduras, dos lipídios? Que elas são insolúveis na água. Por quê? Porque elas são apolares. E o que significa ser apolar e não solúvel na água? Significa que as cadeias de hidrocarbonetos que existem nelas têm muito pouca presença do oxigênio, diferente, por exemplo, dos carboidratos. Os carboidratos, se nós pegarmos uma molécula de glicose ou de frutose e pegar uma molécula de um lipídio, né, da cadeia de um hidrocarboneto, a gente não tem tantos oxigênios no lipídio e tem mais oxigênios no carboidrato. Então, o que significa? Significa que o óleo, no caso aqui a gente tem o óleo de girassol, que é uma gordura vegetal, a gente vai colocar, né, na água, no recipiente com água, em todos eles. Significa o quê? Significa que o óleo, ele é insolúvel em água. Por quê? Porque a água é polar e ele é apolar. Só que, se a gente analisar aqui, ó, a gordura, que seria o óleo, ele ficou sobrenadante, né? Ele é menos denso do que a água e ele fica sobrenadante. Nós vamos pegar agora o detergente, certo? Que o detergente tem as duas camadas, as duas partes, sendo apolar e polar. E a gente vai colocar em um desses recipientes, o detergente. O que a gente pode observar quando a gente mistura? Misturou aqui com o detergente e misturou, né, um pouco de resíduo de detergente, mas menos detergente, um pouquinho apenas. O que a gente pode observar? Que aqui nós temos a formação de algumas pequenas gotículas de gordura. E o que isso significa? Significa que a parte polar do detergente reagiu com a gordura e a parte apolar com a água. Então ele vai quebrar as moléculas de gordura, do lipídio, em menores partículas. Já quando a gente tem somente a da água, a gente tem essas partículas maiores da gordura. Então a gente não tem a solubilidade entre elas. Só que, por ser apolar, os lipídios são solúveis em solventes orgânicos, que são os apolares, por exemplo, o álcool. Então, quando a gente coloca o álcool, já vai ocorrer, então, essa parte também da solubilidade. E a gente tem, então, aqui essa parte solúvel, né? Então, ele vai se dissolver no álcool, né? E quebrar também por ser polar. Pessoal, qual é o objetivo principal da aula? É mostrar a questão da polaridade e explicar um pouco sobre essa solubilidade, dependendo de um solvente orgânico, por exemplo, o álcool, o éter, que vai dissolver o lipídio. E o detergente tem as duas características, também vai dissolver. Fazendo uma analogia no nosso corpo, quando a gente consome gordura, no estômago ela não é digerida. Então ela vai cair no intestino e a partir da produção da bile pela vesícula biliar, ela vai ter o efeito então de quebrar essa gordura em menores partes para a gente conseguir absorver melhor essa gordura. Porque se não houver a vesícula biliar, a gente não faz a quebra da gordura. Então ela não é digerida. Então, o efeito da vesícula biliar dentro do organismo é como o do detergente ou do álcool. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha sido didático. Lembrando que o óleo vegetal é um óleo insaturado, que tem aquelas duplas ligações na sua cadeia dos hidrocarbonetos. Se a gente pegar uma gordura animal, por exemplo, a manteiga, ela é dura à temperatura ambiente, ela é sólida e essa é líquida. Tá bom? Eu agradeço, espero que vocês tenham conseguido absorver aí a informação.